Olá, catequizandos! Estamos no nosso quinto encontro da segunda etapa da Eucaristia. Sou a catequista Andréa e quero com vocês agradecer a Deus pelo nosso dia, pelo dom da vida, por estarmos aqui hoje com saúde, Agradecer a Ele pela vida de nossos familiares e para que nós conseguimos seguir os seus ensinamentos. Estamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse encontro, acho que vocês estão sabendo que nós estamos no mês de setembro, e o mês de setembro é o mês da Bíblia, Da Bíblia. Esse mês, no mês de setembro, ela foi escolhida o mês de setembro foi escolhido para ser o mês da Bíblia em homenagem a festa de São Jerônimo, que São Jerônimo é celebrada a festa dele no dia 30 de setembro. Então, São Jerônimo, ele foi o responsável para traduzir a Bíblia, a Bíblia ela foi escrita por várias pessoas e de linguagens diferentes. Então, ela era escrita em hebraico, aramaico, até mesmo em grego. E aí o São Jerônimo, ele foi convidado pelo Papa da época para que ele conseguisse traduzir a Bíblia para uma linguagem para que todos conseguissem ler e entender. E então ele escreveu a Bíblia em latim, facilitou para a gente muito o conhecimento da palavra, Mas esse mês de setembro, como nós falamos, em 2021, no ano que nós estamos, então esse mês da Bíblia, ela temos quem? A Carta de São Paulo, Ela tem como abertura a Carta de São Paulo aos Gálatas, E o lema dela é: todos vós sois um só em Cristo Jesus. Em Gálatas, na Bíblia, onde vocês vão poder ver e ler, que tem o quê? Em Gálatas 3, capítulo 3, versículo 28. Eu vou ler desde o 26 para que você entenda o primeiro, porque São Paulo foi quem escreveu essa carta aos Gálatas. Então, São Paulo, ele vinha em missões e ele parou nessa província, nessa cidade de Gálatas, e lá ele estava passando por uma situação muito difícil, que era justamente, eles estavam passando por uma doença, tipo essa que nós estamos, uma doença viral, em que morreu muita gente naquela época. Então, ele foi obrigado a ficar lá, nesse lugar, para poder ele ajudar e ao mesmo tempo não se arriscar, Então ele começou a evangelizar lá e aí começou a fazer essa carta que só um pouco eu vou ler para vocês. E com efeito, vós todos sois filhos de Deus pela fé no Cristo Jesus. Esse é o lema da campanha, desse ano de 2021. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vós revestistes de Cristo. Não há mais judeus ou gregos, escravos ou livres, homens ou mulheres, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. É o lema do mês da Bíblia de 2021, Então, quando Paulo ficou lá, e essas cartas, foram aos Gálatas, elas eram uma forma de celebrar, de narrar, de escrever o que estava acontecendo naquele tempo.
Então, como eu falei para vocês, São Paulo, ele ficou nessa região e ele começou a entender e a conhecer essas pessoas mais próximas. E neste período foi fundada uma comunidade onde eles faziam oração. E nesse período, São Paulo, ele percebeu que existia uma certa discriminação. Em termos de quê? Lá tinha muitos pagãos, né? Pagãos são pessoas que não são batizadas ainda. E lá tinha muitos pagãos, né, e esses pagãos, eles tinham uma cultura grega romana. Então, eles adoravam a deuses, a deusas, eles gostavam dos fenômenos da natureza, se tivesse alguma coisa, então eles estão adorando. E também eles, o sol, a lua, tudo isso para eles chamava atenção. E eles eram de diferentes culturas judaicas, que os gálatas eles eram de cultura judaica, entendeu? Então, esses pagãos, eles eram totalmente diferentes. Então, eles geravam esse discurso de interior na comunidade, no interior da comunidade. Então, eles discutiam. Se não seguisse o que os gálatas queriam, não participava dessa comunidade. Então, os pagãos, eles sofriam. E São Paulo, ele verificou, né, para que fosse, e ele verificou tudo isso e começou a estudar e a conversar, a debater junto com essas pessoas que eram de Gálatas. E ele, na carta, ele foi também evangelizar. O que ele falou? Que neste período, nesta carta, São Paulo, ele reafirmou que os pagãos, eles não precisavam circuncisar-se e nem obedecer os mandamentos judaicos. Bastava ser cristão e bastava ser batizado e pela fé de Cristo em Jesus e não praticar as leis judaicas. Não era necessário. Onde ele falava que todos vós sois um só em Cristo Jesus. Como fala lá. O quê? O que é circuncisão? Circuncisar, na época judaica, na época de Cristo, quando as crianças, os meninos nasciam, eles eram levados depois de 8 dias ao templo, que na época chamavam templo, que é a igreja. E eles iam lá apresentar, como a gente faz aqui também, vai lá, as mães levam as crianças para apresentar lá na igreja. Então, a circuncisão, que Jesus foi circuncisado e vários outros, era um corte que ele dava no prepúcio da criança ao nascer, nos meninos. E depois eles apresentavam essas crianças à comunidade. Então, o judaísmo, eles tinham essas tradições. E também tinha algumas coisas que eles determinavam que era o tipo de alimentação, não podia comer tudo, tinha que obedecer às leis deles. E os pagãos, eles não seguiam essa tradição. Então, São Paulo, ele veio com essa carta e ele estava lá na missão para mudar aquilo que estava existindo em Gálatas, né? E que os pagãos, eles tinham o direito de ser cristão, bastava eles ser batizados, não era obrigado ele seguir a tradição judaica, que era a circuncisão e algumas exigências alimentares, né? A Bíblia, a nossa Bíblia, eu quero falar agora um pouco, falei da carta de São Paulo, e agora eu quero falar um pouco sobre a Bíblia em si, certo? A nossa Bíblia é a palavra de Deus, né? É nela Deus nos ensina muitas coisas, nos mostra nossa fé, nos guia nas coisas corretas que devem seguir. E é importante que nós rezarmos. Eu sei que ela é difícil de entender, principalmente quando você é leigo.
Mas você, ao seguir ela na igreja, através da homilia do padre, você vai começando a entender o que é realmente, como é a Bíblia, o que tem na Bíblia, né? A Bíblia é a boca de Deus, aqui e fora, né? Tudo que ele falou e que seu filho Jesus também está na Bíblia, está contido na Bíblia. Por isso que ela não deve ser mal interpretada e tem que ter todo um cuidado para saber ler e entender. Na Bíblia tem histórias lindas de homens e mulheres que se alcançaram graças, né, milagres através de quem? Através da fé deles. Eles alcançavam, eles acreditavam. Foram muitos que alcançaram. A Santa Ana e São Agostinho, Santo Agostinho, a Santa Mônica, ela rezou tanto pedindo a Deus a intercessão para que Santo Agostinho se recuperasse. E ela conseguiu. São inúmeras. A Santa Ana, a mãe de Nossa Senhora, ela era infértil, tanto ela como o marido dela. E ela, através da fé, ela pediu a Deus que gerasse um filho. E ela gerou Nossa Senhora. E ela foi consagrada a Deus para seguir seus ensinamentos. Então a Bíblia é a palavra de Deus, é a boca dele para nós. A Bíblia, ela tem toda essa história e a obediência dessas pessoas que receberam esses milagres, essas graças alcançadas. Elas eram obedientes, elas tinham o hábito de sempre rezar, agradecer a Deus por tudo que tem e se conscientizar do que não tem, aceitar. A Bíblia, ela contém 73 livros. Aqui dentro, aqui nós temos 73 livros, né? E esses livros, eles são inspirados por Deus e cheios de ensinamentos para mim e para você. Além de ser dividida em duas partes. Quais são elas? A Bíblia, ela é dividida em duas partes, onde vocês vão encontrar a sigla AT e AN. E NT, aliás. A sigla AT, ela é dividida a Bíblia em dois. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, AT é o Antigo Testamento e NT é o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ela foi escrita depois ou antes de Jesus nascer, o Antigo Testamento. Antes de Jesus, no período de Deus, onde Abraão, Moisés, então ela foi escrita nesse período, antes de Jesus, antes de Cristo. E o Novo Testamento, ela foi escrita depois que Jesus nasceu. No Antigo Testamento, tem 39 livros escritos. Cada um deles, desses apóstolos, eles escreviam. Muitas vezes, muitos deles eram analfabetos, eram filhos de pescadores, não tinham tempo de estudar. Para estudar na época era muito difícil, mas eles eram guiados pelo Divino Espírito Santo. E eles escreviam tudo o que se passava ao redor deles, tudo que Deus passou para eles e que Jesus passou para eles durante a trajetória de caminhada deles. Deus usou 40 pessoas para escrever a Bíblia. Como são eles? Alguns a gente pode citar: Moisés, né? São Paulo, São Marcos, São Lucas, São João. Então, eles ajudaram a construir a Bíblia, a fazer a Bíblia, através de todas as passagens que eles viram. São Lucas, ele não chegou a conhecer Jesus, ele não conheceu. Mas quem ele conheceu? Ele conheceu São Paulo.
E através de São Paulo, ele escrevia tudo que São Paulo passava para ele, do que São Paulo acompanhou com Jesus, os seus ensinamentos, o que aconteceu, os milagres acontecidos e contados por São Paulo. São Lucas, o Evangelho de Lucas, narra tudo isso aí. É muito bonito. E então, cada vez que ele ouvia, mais ele gostava, mais ele construía e mais ele escrevia para não deixar que dali passar, morrer em São Paulo. Por quê? Paulo estava preso. Ele estava sujeito a ser morto, martirizados, né? Porque todos aqueles que eram contra eles eram martirizados até que eles morressem. Eles sofreram muito, viviam fugindo, tanto homens como mulheres. O mês da Bíblia, ela foi escolhida justamente pelo bispo do Brasil. Esse mês de setembro foi o bispo do Brasil que escolheu, né? Ela, como eu já falei, ela foi traduzida pelo São Jerônimo, né? E hoje nós já temos ela também em português, né? Que é a Bíblia que nós acompanhamos hoje. Então, tudo isso facilita para que a gente consiga seguir os ensinamentos de Jesus. Eu vou passar para vocês agora a atividade do 15º encontro. O que é a Bíblia? O que é a Bíblia? Então, como eu falei para vocês anteriormente, é uma coleção de livros, né? Com 73 livros e que tem o quê? Tem as palavras de Deus, tem as sagradas escrituras que se inspiraram no que Deus e Cristo passavam para eles. Segunda atividade, em que línguas foi escrita a Bíblia? A Bíblia foram várias pessoas, umas 40 pessoas, cada um seguia e fazia um pouco. Então, tinha várias línguas que eu falei para vocês. Hebraico, aramaico e o grego, né? Por fim, São Jerônimo com o latim, né? Então, todas essas línguas, as Bíblias foram escritas. A terceira questão, quem traduziu a Bíblia para o latim? Já falei para vocês. Quarta questão, em quantas partes a Bíblia foi dividida e quais são elas? Foi dividida, falei, em duas. E quais são elas? Então, vejam, escutem o áudio e responda. Em que mês do ano se comemora o mês da Bíblia? Então, essa atividade está muito boa e esse assunto é muito bom. Então, leiam e respondam e me entreguem para que vocês me mostrem que vocês entenderam e que não entender, me perguntem. Vamos rezar a oração de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigada. E estamos aqui, Senhor, para te agradecer. E estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz e que o Senhor os abençoe. Amém.